Uhum. Às vezes, né, a primeira pessoa precisa saber o que ela está buscando. Então, o sacramento da reconciliação é para que você confesse seus pecados diante do sacerdote, né, agindo na pessoa de Cristo, que vai, em nome da igreja, te absolver. Ok, perfeito. Né? Ótimo. Isso aí eu Às já tenho. vezes... Alô? Acho que quanto a isso o pessoal não pode ter dúvida, né? Exatamente. É algo já para se saber. Mas eu tenho que diferenciar, então, essa direção espiritual, que eu posso colocar uma questão que faz parte da dimensão espiritual da minha vida e que eu estou tendo dificuldade. Por exemplo, eu quero falar sobre o meu matrimônio, então eu vou pedir um aconselhamento espiritual para o pároco. Ok, ele é o pastor daquela comunidade, então é dever dele orientar bem, né? Então, sobre ordens de sexualidade, ok, dá para pedir uma orientação espiritual, desde que essa orientação espiritual não fuja dessa tangente do magistério da igreja, né? Da tradição apostólica, da doutrina que nós vivemos, desde que não fuja disso, né? Agora, se o sacerdote também quiser se aventurar dentro da seara da psicoterapia, ele não tiver a habilidade para isso, alguma coisa ruim pode acontecer ali. Algo desastroso pode acontecer. E eu já recebi casos assim, né? Que acontece, às vezes vai se aventurar ali e fala algo que não deve, ou fala algo que fica no subentendimento, porque o sacerdote às vezes fica com pena daquela pessoa e diz, não, mas isso não é um problema, né? E às vezes é, enfim. Mas não dá para se aventurar dentro dessa seara se não tiver o estudo, o conhecimento disso. Então, o que cabe ao psicólogo, né, ao psicoterapeuta, é olhar essa dimensão da alma humana, né, e ele precisa ter também a base que vai fundamentar a sua visão de homem, a visão de mundo, em que ele vai guiar, né, esse ser humaninho. Então precisa ter a minha base, que eu estou há algum tempo já me aprofundando, é a psicologia tomista. Eu não poderia mais ficar só com terapia cognitivo-comportamental, que seria muito raso. As pessoas trazem questões de ordem da alma, né, que são da alma humana, que precisa eu preciso ter um entendimento de quem é esse humano, para onde que ele está indo e para onde ele deve ir, o que ele está fazendo com o corpo, o que ele está fazendo com os seus pensamentos, né? E quando se aplica isso com não só técnica, né? Que a gente não se reduz, não é um reducionismo a uma técnica, né? Mas que se debruça sobre essa filosofia, sobre esse entendimento, essa sabedoria universal, essa verdade universal, aí você consegue ter uma luz para guiar essa pessoa por um caminho mais claro. Você revela a verdade, porque a verdade é libertadora. Você fala a verdade, junto com ela, porque e uma questão muito contemporânea do psicólogo é que o psicólogo ele tem, isso dentro da crise da psicologia que nós vivemos, uma crise, né, da psicologia, em que o paciente ele chega dentro do consultório e ele diz, olha, eu quero tal coisa, e o psicólogo tem que concordar com aquilo. Não, ele não deve concordar. Se for um absurdo, ele tem que dizer, não, meu filho. Não é bem Não, assim, né? não faz. Não, você tem noção das consequências para a tua alma humana? Não estou falando de religião, estou falando de espiritualidade, estou falando de um conteúdo filosófico, de uma ciência muito profunda. Você tem dimensão do impacto que vai causar na tua alma? Mas para chegar nesse ponto, eu já expliquei para o paciente o que é a alma dele, né? O que é a alma humana. Para chegar nesse ponto, ele já caminhou alguma coisa, né? E eu posso intervir, por que não? Se eu estou vendo, né? Porque à luz de uma filosofia honesta e verdadeira, eu estou vendo essa pessoa caminhando em direção a um precipício, não, tudo bem, vai lá, querido, pode, ali, se é o que te faz feliz, né? Eu não posso,
né? Então, assim, eu tenho que dizer, eu tenho que alertar sobre os malefícios. Então tem essa questão. E às vezes o sacerdote não tem essa habilidade. Uhum. Mas Né? Então, você falou bastante sobre a questão da intervenção, né? Que você muitas vezes você tem que intervir, né? Então, por exemplo, o ser humano foi lá e procurou para fazer terapia, começou ali conversar, começou a falar, né? Ele tem que falar. Chegar ali e ficar mudo não vai acontecer nada. Então ele começa a colocar para fora ali, começa a falar. Aí você, enquanto profissional, você vai inquirindo também, você vai perguntando e vai aprofundando, vai entrando naquela mente daquela pessoa, né? Já o diretor espiritual, um bom diretor espiritual, né? Vamos dizer assim, uma pessoa que saiba dar direção espiritual, que não é todo sacerdote que está apto para isso, tá? Ele não pergunta nada. Ele não pergunta nada. O diretor espiritual, ele trabalha só com o que você falou. Tá? Você falou isso, você falou A, B, C. Ele vai trabalhar com A, B, C. Isso. Ele não vai perguntar E, F, G. Não vai perguntar. Já o psicólogo, ele vai inquirir, ele vai perguntar, ele vai investigar, ele vai a fundo naquele caso, né? Justamente porque ele tem a técnica, porque tem a técnica, exatamente. Ele sabe, ele estudou para isso. Ele sabe para onde ele vai levar aquela pessoa, né? Com aquelas perguntas que ele então, quer continuar. Só aí a gente já pode ver uma grande diferença, né, entre um psicólogo e um diretor espiritual. Né? Na questão dessa inquisição, né? Eu falo a palavra inquisição, o pessoal vai achar que é fogueira, mas não, que é de perguntar, investigar. Até por, assim, a questão é, o diretor espiritual, ele vai receber a demanda e ele vai orientar preocupado com a salvação dessa alma. Então, essa é a dimensão espiritual. Então, ele vai orientá-lo, catequizá-lo, né, para melhor conduzir. Agora, o psicólogo, ele está olhando para essa relação humana e divina, mas para que ele possa contemplar bem esse divino, esse lado humano, físico, emocional, né, afetivo, esteja em ordem para que essa dimensão espiritual possa também acontecer. Então, deveria ser um trabalho combinado, né? Trabalho conjunto, mas não é. Mas às vezes até um quebra-cabeça, né? A pessoa vem com a vida tão bagunçada e você vai montando as pecinhas aqui, ali, tá, vai reorganizando a vida da pessoa, né? É muito interessante. Carol, tem mais alguma pergunta? Perguntas não. Tá. Nós não temos mais nenhuma pergunta. Eu estava até dando uma olhada novamente ali, aqui na internet. Então deixa eu falar para... Teve só uma senhora que comentou, agora ela escreveu assim, estou precisando de um. Então eu falei, olha, o André atende. Isso mesmo. Atende online, eu recomendo, né? A gente recomenda o trabalho dele.